partir de agora, o pregador da verdade, Elienay Ribeiro, com suas mensagens lubrificadas no óleo da unção divina, apresenta De Volta a Palavra Original. Preciosos companheiros, nosso bom dia na bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Confiando de que a graça e a misericórdia do Senhor esteja reinando abundantemente em cada coração nesse abençoado dia de quinta-feira. Trago uma rápida palavra aos nossos corações na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 11 e versículo 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amados e preciosos companheiros, a mim foi solicitado essa participação nesta manhã e me veio ao coração deixar essa pequena palavra, essa pequena escritura aos vossos corações para a nossa apreciação. De acordo com o texto lido, o apóstolo São Paulo está aqui deixando claro, evidente, o ministério quíntuplo de Efésios 4:11, e ambos os 5 ministérios estão em evidência no corpo de Cristo na terra que é a igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores. E esses 5 ministérios estão em evidência no corpo de Cristo, na igreja. Onde houver uma congregação, por maior ou menor que seja, está se cumprindo, evidenciando esses 5 ministérios ali naquela pequena congregação, seja no norte, no nordeste, no sul ou no sudeste, em qualquer parte do Brasil e do mundo, há os 5 ministérios em evidência. A congregação pode ter 10 membros. Aquele pastor é pastor de 10 membros, talvez ela tenha 10.000 membros. É o mesmo ministério, é o mesmo pastor. A quantidade de membros não faz o pastor ser maior ou o pastor ser inferior porque tem 15 membros. O irmão Brana disse: o pastor de 5.000 ou de 5.000 é o mesmo pastor, tem o mesmo ministério. Graças a Deus que nós temos conhecimento, a revelação de que não se mede a igreja pelo número de membros que ela possui, mas pelo caráter dos irmãos que ali se congregam. O que conta nessa reta final que antecede o arrebatamento não é números, é caráter. Até porque o caráter do eleito, do cristão, é aperfeiçoado pelo sofrimento, é aperfeiçoado pelo que ele padece, inclusive
padecendo, sofrendo, está evidenciando, deixando claro que tem, que aquele eleito, aquela irmã, aquele irmão, aquele obreiro tem em si um dos maiores segredos dos 7 trovões, um dos maiores segredos dos 7 selos, que é o regozijo na tribulação. É você estar passando debaixo de prova, de luta, de tentações, de perseguições, de indiferenças. As pessoas às vezes te julgam de forma unilateral e você sendo provado, perseguido, afrontado, discriminado, você tem regozijo, você tem o segredo dos 7 trovões em você, você está regozijando, alegre, feliz, radiante, porque você tem em si esse vinho novo, que é a mensagem da hora, a revelação, o estímulo da revelação que o Espírito Santo produz em você. Recordo-me nesse instante de um pregador um pastor que havia pregado uma tremenda mensagem em uma conferência na igreja, baseando seu sermão naquele texto, quando João disse: pois o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bons frutos seja cortada e lançada no fogo. E pregou tão forte e veementemente que impactou as pessoas e os circunstantes que ali se encontravam. E ao terminar, um certo obreiro chegou com ele e disse: pastor, que tremenda mensagem, que assunto profundo. Bem que essa mensagem poderia ter sido pregada. O senhor poderia pregá-la nos presídios, nas penitenciárias. O pastor se voltou a ele e disse: não, companheiro, se eu fosse pregar numa penitenciária, num presídio, o assunto seria este: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Oh, irmãos amados, na verdade, o que impacta as pessoas, o que causa a impressão, que convence o pecador, não é o que nós propriamente dizemos, não é propriamente aquilo que você fala, mas é a maneira, é a forma de você transmitir a verdade com amor, com confiança, crendo naquilo que você está pregando, porque muitas pessoas pregam uma coisa que eles não creem, que eles não conseguem visualizar, dimensionar aquilo que falam. Mas quando as pessoas ouvem um pregador rendido, que crê naquilo que tem conhecimento daquilo que está pregando, tem discernimento daquilo, é isso que causa impacto nas pessoas. É a forma de nós passarmos a verdade, é a maneira, e isso faz nos entender, ver aquela grande verdade que me veio à memória agora, de João Batista. João Batista pregou uma tremenda verdade, falando do pecado lá de Herodias, que estava vivendo com a mulher de seu irmão, Filipe, e ele chegou e nem era ambiente de igreja, ele foi convidado para um aniversário. Por isso que eu não sou muito chegado em aniversário, não gosto muito de aniversário, porque o único aniversário que teve na Bíblia, que foi comemorado, foi lá desses políticos lá, e que rendeu, serviu para João Batista perder a cabeça, né? Por causa daquele espírito lá que foi dançar para agradar o rei, né? E aí esse negócio de aniversário sempre dá esses problemas. E aí João mandou toda a verdade, mas isso custou a sua cabeça. Então eu quero deixar essa palavra para nós. Eu me recordo também na Bíblia de um outro diácono chamado Estevão, um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, um homem de fé. Mas aí foi pregar em praça pública. O diácono não prega. O diácono, ele prega com a vida. O diácono prega com comportamento. O diácono não fala. Se ele fala muito, ele não é diácono.
O diácono, ele age com os olhos, ele é o ouvido do pastor, são os olhos do pastor. O diácono não é a boca do pastor, é o olho do pastor, é os ouvidos do pastor. E ele trabalha só um pequeno movimento do diácono, é uma palavra. Um olhar do diácono resolve o problema. Ele nem precisa falar, só na maneira de se conduzir na igreja, de andar na casa do Senhor, ele resolve, ele para com aquela murmuração. Uma vez que o pastor é constituído por Deus para parar com alvoroço no meio do rebanho, o diácono, ele para com a murmuração, ele tem uma palavra de sabedoria. Por isso que ele não é um homem de língua dobre. Ele não fala uma coisa na ausência do pastor e outra na presença do pastor. Ele não fala uma coisa na ausência da igreja e outra na igreja. Ele só tem uma palavra, porque só tem uma linguagem. E aí o diácono foi pregar, e quanto mais Estevão pregava, mais a multidão ficava enfurecida, porque era um diácono que foi pregar. Mas aí nós conhecemos também um outro companheiro dele, que também foi elegido na igreja primitiva como diácono, em Atos capítulo 7, mas o Espírito Santo fez dele um evangelista. E aí nós aprendemos a lição que uma coisa é você se fazer, e a outra é Deus fazer você. Uma coisa é você dizer que é, outra é o Espírito Santo, e as pessoas veem em você aquilo. Por isso, nunca corra atrás de cargo. Eu conheço companheiros que pressionaram pastores, pressionaram a igreja para ter cargo, para ter posição. Não. Se Deus te chamou, Ele vai te colocar naquilo que te pertence. Se Deus te chamou para ser um professor, Ele vai colocar algo em você com que lecionar. Se Deus chamou você, companheiro, para ser um pregador, Ele vai colocar algo em você com que pregar. Se Deus te chamou para curar as pessoas, Ele vai te dar o dom da fé, o dom de operação de maravilhas. O irmão Brano, o profeta de Deus para essa era, diz na mensagem da graça que Deus vai colocar em você aquilo que Ele tem necessidade. A necessidade não é sua, a necessidade é de Deus para a obra seja feita através de você. Aí já não vai ser você fazendo, não vai ser eu realizando, vai ser o Senhor realizando através de mim, o Senhor realizando através de você. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã, no decorrer deste final de semana. Cuidado com a forma de falarmos a verdade. Sabe, o Salomão disse que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. Ela é uma espada de 2 gumes, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, para que a palavra de Deus, como falou o pastor Adão logo hoje cedo, para que essa palavra do Senhor, no final da tarde, essa palavra de Deus, que é alimento, que é pão nosso de cada dia, que essa palavra que é mel, que é como um martelo que esmiuça a penha, ela consola, ela redágua, ela exorta, ela abençoa. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração, para que a palavra do Senhor esteja dentro do seu coração. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Deus te abençoe, um forte abraço em nome do Senhor Jesus. Recordo-me nesse instante de um pastor que havia pregado uma tremenda mensagem em uma conferência na igreja, baseando seu sermão naquele texto, quando João disse: pois o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bons frutos seja cortada e lançada no fogo. E pregou tão forte e veementemente que impactou as pessoas e os circunstantes que ali se encontravam. E ao terminar, um certo obreiro chegou com ele e disse: pastor, que tremenda mensagem, que assunto profundo. Bem que essa mensagem poderia ter sido pregada. O senhor poderia pregá-la nos presídios, nas penitenciárias. O pastor se voltou a ele e disse: não, companheiro, se eu fosse pregar numa penitenciária, num presídio, o assunto seria este:
esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Oh, irmãos amados, na verdade, o que impacta as pessoas, o que causa a impressão, que convence o pecador, não é o que nós propriamente dizemos, não é propriamente aquilo que você fala, mas é a maneira, é a forma de você transmitir a verdade com amor, com confiança, crendo naquilo que você está pregando, porque muitas pessoas pregam uma coisa que eles não creem, que eles não conseguem visualizar, dimensionar aquilo que falam. Mas quando as pessoas ouvem um pregador rendido, que crê naquilo que tem conhecimento daquilo que está pregando, tem discernimento daquilo, é isso que causa impacto nas pessoas. É a forma de nós passarmos a verdade, é a maneira. E isso faz nos entender, ver aquela grande verdade que me veio à memória agora, de João Batista. João Batista pregou uma tremenda verdade falando do pecado lá de Herodias, que estava vivendo com a mulher de seu irmão, Filipe, e ele chegou e nem era ambiente de igreja, ele foi convidado para um aniversário. Por isso que eu não sou muito chegado em aniversário, não gosto muito de aniversário, porque o único aniversário que teve na Bíblia, que foi comemorado, foi lá desses políticos lá, e que rendeu, serviu para João Batista perder a cabeça, né? Por causa daquele espírito lá que foi dançar para agradar o rei, né? E aí esse negócio de aniversário sempre dá esses problemas. E aí João mandou toda a verdade, mas isso custou a sua cabeça. Então eu quero deixar essa palavra para nós. Eu me recordo também na Bíblia de um outro diácono chamado Estevão, um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, um homem de fé. Mas aí foi pregar em praça pública. O diácono não prega. O diácono, ele prega com a vida. O diácono prega com comportamento. O diácono não fala. Se ele fala muito, ele não é diácono. O diácono, ele age com os olhos. Ele é o ouvido do pastor. São os olhos do pastor. O diácono não é a boca do pastor. É o olho do pastor. É os ouvidos do pastor. E ele trabalha só um pequeno movimento do diácono, é uma palavra, um olhar do diácono resolve o problema. Ele nem precisa falar, só na maneira de se conduzir na igreja, de andar na casa do Senhor, ele resolve, ele para com aquela murmuração, uma vez que o pastor é constituído por Deus para parar com alvoroço no meio do rebanho. O diácono, ele para com a murmuração, ele tem uma palavra de sabedoria. Por isso que ele não é um homem de língua dobre. Ele não fala uma coisa na ausência do pastor e outra na presença do pastor. Ele não fala uma coisa na ausência da igreja e outra na igreja. Ele só tem uma palavra, porque só tem uma linguagem. E aí o diácono foi pregar, e quanto mais Estevão pregava, mais a multidão ficava enfurecida, porque era um diácono que foi pregar. Mas aí nós conhecemos também um outro companheiro dele, que também foi elegido na igreja primitiva como diácono, em Atos capítulo 7, mas o Espírito Santo fez dele um evangelista. E aí nós aprendemos a lição que uma coisa é você se fazer, e a outra é Deus fazer você. Uma coisa é você dizer que é, outra é o Espírito Santo, e as pessoas veem em você aquilo. Por isso, nunca corra atrás de cargo. Eu conheço companheiros que pressionaram pastores, pressionaram a igreja para ter cargo, para ter posição. Não. Se Deus te chamou, Ele vai te colocar naquilo que te pertence. Se Deus te chamou para ser um professor, Ele vai colocar algo em você com que lecionar. Se Deus chamou você, companheiro, para ser um pregador, Ele vai colocar algo em você com que pregar.
Se Deus te chamou para curar as pessoas, Ele vai te dar o dom da fé, o dom de operação de maravilhas. O irmão Brando, profeta de Deus para essa era, diz na mensagem da graça que Deus vai colocar em você aquilo que Ele tem necessidade. A necessidade não é sua, a necessidade é de Deus para a obra seja feita através de você. Aí já não vai ser você fazendo, não vai ser eu realizando, vai ser o Senhor realizando através de mim, o Senhor realizando através de você. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã, no decorrer deste final de semana. Cuidado com a forma de falarmos a verdade. Sabe, o Salomão disse que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. Ela é uma espada de 2 gumes, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, para que a palavra de Deus, como falou o pastor Adão logo hoje cedo, para que essa palavra do Senhor, no final da tarde, essa palavra de Deus, que é alimento, que é pão nosso de cada dia, que essa palavra que é mel, que é como um martelo que esmiuça a penha, ela consola, ela redágua, ela exorta, ela abençoa. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração, para que a palavra do Senhor esteja dentro do seu coração. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, amados, diante desse texto que nós lemos de Efésios, esse ministério na igreja opera para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo disse que ele deu para o aperfeiçoamento. Eles são os guardiões da igreja. Eles são os sentinelas da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus trabalha assim. Esse é o projeto de Deus. Por isso que nós sabemos que a igreja deve estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra. Que pedra? A pedra de esquina. Efésios 2, versículo 20. Ele disse assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você tem uma família, uma origem, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então isso é para consolidar, para edificar o corpo de Cristo. Esse ministério não é para deformar o corpo de Cristo, não é para destruir o companheirismo, para separar os irmãos, para segregar os irmãos na igreja, no ministério. Não, é para edificação, para fortalecimento. E eu queria, baseado nisso, contar uma experiência para nós termos assim uma noção, um cuidado a mais como obreiros, como pregadores e mesmo como pai de famílias, como gestores da igreja, da família, no ambiente profissional de trabalho, para que nós possamos redobrar a atenção, o cuidado com a forma de falar a verdade. É muito perigoso. Às vezes nós vemos pessoas usando o microfone como se fosse uma metralhadora, o microfone como se fosse uma espada, uma ferramenta de destruição em massa. E às vezes falamos tantas verdades que causam tanto dano, mais danos do que benefício. Então, cuidado de usar a Bíblia, de usar a mensagem, e às vezes até para divulgar em causa própria. Mas veja essa experiência que eu gostaria de deixar aos companheiros nessa manhã. Um rei sonhou que havia perdido todos os seus dentes. Logo que despertou, ele mandou chamar um adivinho para interpretar aquele sonho que ele havia tido.
E o adivinho se aproximou e disse: que desgraça, Senhor, que desgraça! Exclamou o adivinho: cada dente caído representa a perda de um parente da vossa majestade. Enfurecido, o rei chamou os guardas e ordenou que aplicassem 100 chicotadas no homem. Mandou depois que trouxesse um outro adivinho à sua presença e contou-lhe o mesmo sonho. O novo adivinho disse ao rei: grande felicidade vos está reservada, Alteza. O sonho significa que havereis de sobreviver a todos os vossos parentes. Imediatamente, a fisionomia do rei se iluminou num sorriso e ele mandou dar 100 moedas de ouro ao adivinho. Quando o homem saiu do palácio, um dos cortesãos lhe disse admirado: não é possível, não é possível. A interpretação que você fez foi a mesma feita pelo seu colega. Foi a mesma interpretação feita pelo seu colega. Não entendo por que o primeiro ele pagou com 100 chicotadas e a você com 100 moedas de ouro. Lembre-se, meu amigo, disse o adivinho, tudo depende da maneira de dizer. Que a verdade deve ser dita em qualquer situação, não resta dúvida, mas a forma como ela é comunicada é que tem provocado, em alguns casos, grandes problemas, seja na igreja, na família, na empresa, na vida particular. Temos que redobrar atenção, cuidado de falarmos a verdade. Deus te abençoe. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.